do Senhor a todos. Que bom que você veio na casa de Deus. Esses dias que antecedem o Natal e o Ano Novo são dias trabalhosos, né? São dias de muito trabalho. E aí temos algumas dificuldades de chegar ao templo, ir à igreja, porque os irmãos estão na luta para obedecer os patrões, e também é bom para ter um extrazinho para o Natal, para que o Chester seja um pouquinho mais gordo, né? Glória a Deus, tudo faz parte. Ainda bem que é só até dia 31, né? Depois aí é mais um mês, mas daí é sem trabalho, aí é férias. Muito bem, abre comigo a palavra, livro de Hebreus, capítulo 11. A natureza da fé e exemplo da fé tirada do Velho Testamento. E Hebreus capítulo 10, verso 19, epígrafe aqui, exortação à perseverança na fé. Parece que o assunto do culto hoje é fé, né? Vários aqui já falaram de fé, né? O Lucas falou de fé. Nosso irmão ali falou de fé. E a palavra que está no meu coração é essa, é fé também. Desde casa. E a fé é uma essência que precisa ter na vida do crente. Provavelmente o Senhor quer que a gente fale porque fazer as coisas para Deus sem fé é pecado, né? Então nós precisamos ter essa química, essa essência, esse elemento chamado fé, para podermos agradar a Deus. É isso? Hebreus 11, verso 1 até o 6 diz: ora, vou aguardar os irmãos se encontrar para acompanhar estas lindas palavras. Eu vou ler compassadamente, para que todos possam acompanhar, entendendo com clareza a palavra de Deus e os versículos que nós vamos ler. Hebreus capítulo 11, versículos 1 até o 6, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador
dos que o buscam. Amém. Tomem assento, meus irmãos. Assunto importante que fala sobre a natureza da fé. Eu sempre digo aos irmãos que eu tenho uma admiração muito grande pelo livro de Hebreus. E eu vejo nestas escritas o escritor inspirado por Deus. É muito claro que não é só na escrita de Hebreus, mas em outros livros também, nós encontramos uma inspiração muito grande. Até mesmo porque a Bíblia fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir injustiça, ensinar todo homem de Deus e toda mulher de Deus. Ela é poderosa, porque é um livro divino, é o livro de Deus, é a palavra de Deus. E diz-nos a Bíblia que ela é como uma espada cortante, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos dos corações, penetrando nas juntas e medulas, lá no âmago da alma. Ela extrai pensamentos maquinados, propósitos ocultos. Ela chega lá dentro, lá na intimidade, lá no profundo, lá no âmago da alma, e ela destrincha o que está embolado por ali. Ela desarma, ela quebra, ela corta. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para mandar a sua palavra para aquilo que lhe apraz. E ela nunca se torna vazia. Mas esse escritor, muitas de suas cartas são profundas. E o autor desta carta, ele deve ter orado muito, porque ele escreveu com a tamanha inspiração, e que muitas destas palavras, para mim, é muito mais do que uma espada cortante, afiada de 2 gumes, de 2 fios, que ela é muito penetrante e que ela mexe profundamente com a gente, porque ela é inspirada, inspiradíssima, ela é profunda, é uma escrita, com certeza, com muita oração. O escritor escreveu, muita inspiração, muita luz e muita revelação de Deus. É um livro, além das cartas de Paulo, das epístolas, é um livro que eu me atenho muito, porque eu gosto demais deste livro. Alguns dizem que quem escreveu Hebreus foi Paulo, outros dizem que quem escreveu Hebreus foi Técio. Então há divergências de pensamentos, intenções de quem escreveu. Quando nós olhamos os assuntos, alguma coisa está bem parecido com algumas falas de Paulo, ou algumas escritas de Paulo. A gente não vai entrar neste mérito. O mérito que eu quero entrar nesta noite é apenas a essência do poderio desta palavra em todo este livro de Hebreus, e especialmente no que tange este assunto de suma importância, que fala da natureza da fé, a perseverança na fé. Para ter fé, para guardar a fé, para conservar a fé.
aí outros livros, outras epístolas, outras escritas, fala disso. O mesmo Paulo fala na sua carta, no final da sua jornada, dizendo que os seus dias estavam ao fim, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas ele guardou a fé. A sua fé não foi abalada, ele guardou. Ele guardou a fé no quê? Ele guardou a fé em Jesus Cristo, no príncipe da salvação e redenção das nossas almas. Ele guardou a fé naquele que apareceu para ele no caminho de Damasco, e quando ele cai diante daquela luz radiante, ele cai ao chão e ele brada, dizendo, no meio daquela luz: quem és tu, Senhor? Ele ouve o brado dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões da morte. Ele estava dando soco, como diz uma expressão nordestina, ele estava dando soco em ponta de faca, porque ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a noiva do Cordeiro. Então ele estava se batendo, se confrontando contra uma rocha inabalável, contra a pedra principal da esquina, e ali ele se arrebentaria todo, ele não teria sucesso, ele precisaria fazer uma reflexão na sua vida, diante daquela luz e daquela voz, mas o certo é que ele levanta dali, convertido, salvo por Jesus. Quando ele cai por terra, diante da luz, ele brada: quem és tu, Senhor? Parece que ele já cai conhecendo de quem e de onde era aquela radiante e brilhante manifestação daquela luz que aparece para ele no caminho de Damasco. Então, meus irmãos, é necessário ter fé. Nós precisamos de fé. Se nós for orar, pedir alguma coisa sem fé, não adianta, irmão, não deve. Isso também é pecado. A Bíblia fala que é pecado. E é um pecado que não agrada a Deus. É um pecado que entristece a Deus e o Espírito Santo. Por quê? Estamos duvidando, descrendo da divindade, daquele que é o Criador, que deu o seu Filho, que deu o Espírito Santo. Estamos entristecendo a Ele, certo? A dúvida, a falta de fé faz com que damos ou teremos uma maior credibilidade, um maior amor, o maior desejo por Jesus, por Ele. Não é verdade? É isso que acontece. Então nós não podemos cair no erro de duvidar. Nós precisamos crer de todo o nosso coração para poder alcançar a promessa, alcançar a cura, alcançar os benefícios aqui nesta vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos crer, nós precisamos orar com fé, precisamos buscar a Deus crendo na sua palavra, na sua promessa. Não, o Senhor disse que vai dar, eu vou buscar e Ele vai me dar. O Senhor disse que é meu Pai, que eu sou seu filho, Ele vai me dar. O Senhor disse que está todos os dias conosco até a consumação dos séculos, então Ele vai me dar. O Senhor disse que se Ele cuida dos passarinhos, Ele também cuida de nós, porque nós temos mais valor do que os passarinhos. Então, se Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de nós. Se Ele cuida de nós, é a sua palavra que diz. Eu vou crer, eu vou buscar, eu vou sair em direção dos meus objetivos, em direção de um alvo, de um objetivo, para me alcançar de Deus um benefício dado por Ele, que eu preciso, alguma coisa que foge das agora fugiu até a palavra, foge do controle humano, foge do nosso domínio.
mas dos domínios de Deus não foge, dos domínios de Deus está sempre presente. Não há quem possa escapar das suas mãos. Nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma luta, Ramagachanda Ramalaga Súbria, nenhum câncer, nenhuma paralisia, glória, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é aquele que promete, é aquele que fala, é aquele que chama de filho, é aquele que pede para levantar a cabeça em direção ao alvo, porque Ele está de pé para contemplar, e as suas mãos estendidas para poder abençoar o seu povo, os seus filhos. Glória, eu sinto Ele aqui, irmãos. Eu estou hoje com uma força, como força de gigante, ou de elefante, ou de matuto. Eu corri tanto hoje, estou trabalhando desde cedo, eu não sei como é que eu estou aguentando. Aleluia, se fosse para virar a noite, eu viraria a noite trabalhando, correndo, arrumando as coisas da igreja, construção, material de construção, corre aqui, corre lá, resolve uma coisa, resolve outra. Poderia virar a noite, eu estou tão forte, tão fortalecido, mas ontem à noite eu recebo uma mensagem de Deus por telefone, e no outro lado da linha alguém disse: meu filho, eu estou contigo, não temas. Eu estou entrando com providência na tua saúde, estou fortalecendo a tua vida, estou te livrando de um infarto, estou cuidando de você. Então somente faz a minha obra e me busca, porque eu sou contigo. Eu já te dei uma grande vitória nesta cidade. Interessante, eu fui deitar, dormir. O sono do justo, que sono gostoso. Acordei, porque a Bíblia diz que Deus dá o sono para o justo, é bíblico. E Deus me fez dormir em segurança. Charamanda Gassubria. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, e eu preciso ter fé, eu preciso crer de todo o meu coração na grandiosidade da promessa divina, e não duvidar. E você também, porque se duvidarmos, o Espírito Santo se entristece. Alguém pode dizer: mas pastor, eu não posso crer em qualquer coisa que se diz por aí. Não, você pode examinar. Nós temos o direito de examinar. A Bíblia diz para provar e ver se os espíritos são de Deus. Agora não é porque aconteceu alguma coisinha errada aí, é que você vai descrer de todas as coisas. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz que Deus te deu a unção. Você recebeu a unção do Santo de Deus. E esta unção te capacita, te habilita, você sabe tudo, você conhece tudo, e você passa a ter o discernimento e a sabedoria, entendendo o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, porque você recebeu a unção do Santo. Por mais simples que você seja, mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Ele está impregnado na sua vida, no seu coração e na sua alma, e você sabe tudo e conhece todas as coisas. Glória! Bendito seja Deus. Eu tive o privilégio de pregar hoje em 2 empresas. Fui lá comprar uns material de construção, e aí os 2 empresários estavam sentados, e eu entrei com autoridade dentro daquela empresa, que parece que eu não estava sozinho ali. Já entrei falando da minha correria, se tinha tal material, mas eu estava com pressa. Mas além dessa pressa, eu estou fortalecido, estou animado. E se precisasse trabalhar hoje até a meia-noite, e aí eu entrei na palavra de Deus, e comecei a falar da salvação, comecei a falar de Jesus.
E aqueles dois homens sentados, arregalou os olhos e ficou me ouvindo do começo ao fim e disse: é verdade, o senhor tem toda a razão. Cheguei noutra empresa, alguém brincou comigo, fez uma brincadeira comigo. Eu aproveitei aquela brincadeira, peguei ela no ar e coloquei Jesus no coração dele. Aí ele parou para me ouvir, a esposa dele parou para me ouvir, aleluia. Aí eu disse: meu amigo, tem alguém, a gente tem um pouco de liberdade já com eles, tem alguém que diz que pastor não faz nada, né? Aí ele brincou comigo: eu gostaria de ser pastor. Irmão, não deu outra. Ele ouviu tanto, ele e a mulher dele. Eu disse: meu filho, então abra o teu coração, você e a tua esposa, e se converta a Jesus, ao Evangelho. Que Jesus vai entrar no seu coração, vai mudar a sua vida. Você vai ler a Bíblia e Jesus vai moldar o seu caráter dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo vai entrar no seu coração. Aí vem os primeiros passos, que começa pelo novo nascimento. Você vai nascer de novo da água e do Espírito. Esse nascimento é aquele que Jesus falou para Nicodemos, que se ele não nascesse de novo, ele não veria o céu. E a segunda palavra que Jesus disse: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você e a sua esposa, se querem ir morar no céu, vocês precisam aceitar Jesus e receber o novo nascimento. Aí vocês podem ver e podem entrar, receber o novo nascimento e nascer da água e do Espírito. E o que é isso? O Espírito Santo, ele vem para o seu coração. Irmãos, eu estava com tanta autoridade que eu dei 3 socos no peito dele, no coração dele. Dei 3 socos. Eu estava assim com vontade de pegar aquele homem e jogar ele para cima e dar uns tapas, um soco e pôr Jesus de goela abaixo na vida dele. Mas não é assim que se faz, né? Eu estava com autoridade tremenda ali, e sentindo a glória de Deus, e várias pessoas ali naquele estabelecimento, mas parece que os temores fugiu, e eu numa autoridade, numa unção, falando da salvação de Jesus para o pecador. E eu disse: meu amigo, isso não é religião, evangelho não é religião, evangelho é salvação. E a Bíblia diz que existe 2 caminhos, um leva ao céu com Deus e com Jesus, e outro leva ao inferno. Mas quem nascer da água e do Espírito pode ver e pode entrar, porque nasceu de novo, terá o nome escrito no livro da vida, e no dia da morte é levado pelos anjos ao paraíso para estar com o Senhor para todo sempre. Irmão, aquele homem, o olho dele ficou vermelho, a esposa dele de pé ali no meu lado também ouvindo. Eu disse: meu filho, dei outro soco no coração dele: abre esse coração magrelo, deixa Jesus entrar aí dentro para mudar a sua vida e te fazer um cidadão do céu. E a Bíblia diz, aí eu concluí, naquele dia, Apocalipse, na revelação de João, abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida, e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no inferno. E o teu nome da tua esposa só vai passar pelo livro da vida, escrito pelo anjo de Deus, a hora que vocês dois aceitarem a Jesus, nascer de novo da água e do Espírito. Olha, irmão, não é sempre que a gente está assim, não. Eu cuido muito, porque se não for para falar com autoridade, com prudência e com graça, eu não falo, ainda mais no meio dos ímpios aí, porque senão vai servir de escárnio. Mas quando eu tenho oportunidade que Deus me dá, irmão, sai de baixo. Sai de baixo. Eu disse: meu filho, aí você vai orar, e a Bíblia diz que Deus cumpre o desejo do coração do homem. E se é esse desejo, se esse desejo não for falso, for verdadeiro, de ser um pastor, aí Deus vai te dar esta vocação, e você será um pastor do rebanho de Deus na terra, e um homem abençoado, você e a sua família. Irmão, eles ouviram coisas, mas foi gostoso. Eu saí dali mais forte ainda, porque eu saí dali debaixo de uma glória e de uma unção de Deus naquele lugar.
Xaramanda gassúbria. Ô glória, falta 5, eu queria pregar, mas não dá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Fé é isso, é o firme fundamento de coisas que se esperam. Não, eu estou esperando. E prova das que se não vê. Isso é fé, isso é a natureza da fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Não, estou esperando, mas eu não estou vendo. Isso é fé, isso é a natureza da fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não vê. Isso é fé. Bendito seja Deus. E aí tem todos esses importantes registros. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí vem outra coisa importante, um exemplo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Olha aqui, irmão. Não é porque a ovelha era grandona, não. E não é porque o fruto da lavoura do Caim era só meio carrinho não. Ou meio saco, meia bolsa. Não é grande em volume, em expressão, em volume. É grande porque foi um sacrifício com amor e foi com fé. Por isso que a Bíblia fala que é grande. Pela fé, olha aí, é através da fé. Ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que o seu irmão Caim. Era uma ovelhinha, irmãos. Sabe lá se Caim não trouxe uma carroça cheia? Talvez era mais volumoso, era maior. Sabe lá se não era uma carroça cheia? E o Abel, só uma ovelhinha. Mas o amor, irmão, a abertura de alma, o carinho, a honra, a devoção, a gratidão, a abertura de alma. Pela fé ele fez tudo isso. É o meu Deus. Vou escolher a mais bonitinha, mais branquinha, a que eu mais gosto. Irmãos, eu quando vou escolher um presente para alguém, eu procuro uma coisa que eu gosto, que eu acho bonito, que eu gosto. Se fosse para mim, eu compraria aquilo. Tem pessoas que às vezes vai dar um presente, vai lá no 1,99, né? Não faça isso não, isso é pecado. Então não dê. Não dê. Outra coisa que eu aprendi, irmão, às vezes Deus me toca, eu vou lá no mercado comprar uma cesta, um carrinho para uma pessoa pobre. Vocês acham que eu vou lá escolher coisa do 1,99? Coisa velha lá da promoção? Eu não faço isso, irmão. Por quê? Eu vou dar um rancho, eu vou comprar alguma coisa para um servo ou uma serva de Deus que foi comprada pelo sangue de Jesus e que é meu irmão e minha irmã. Xaramanda gassúbria. Se eu quero comer o que é bom e que não está estragado, e o que é novo, que não está vencido, não é porque o meu irmãozinho que é pobrezinho está em necessidade, é que ele pode comer coisa vencida, coisa barata e coisa ruim que não vale nada. Não é assim, irmão. Dá valor ao teu irmão. Dá valor ao teu irmão. Certo? Quer comprar um presentinho? Compra um presentinho bom, bonito. Se não for grandão de muito valor, mas compra pequeno, mas compra uma coisinha bonita. Como que se fosse para você. Irmãos, isso aqui é o maior sacrifício. Deus se agrada disso. Caim fez isso. Ele ofereceu pela fé maior sacrifício do que Abel. E Deus se agradou dele. Deus recebe o sacrifício do seu filho. Grande sacrifício. Outro não, Deus
não recebeu, ficou irado, matou o seu irmão, pecou, desgraçou com a sua vida. Fez coisa errada, irmão. As coisas de Deus é muito séria, irmão. As coisas de Deus é muito séria. Então não dê. Então não faça. Quando fizer, faça bem feito, para que seja também um sacrifício que Deus venha se agradar dele. Não dê coisa ruim para os outros, dê coisa boa, que aí é um sacrifício grande, e Deus vai se agradar de ti, Ele vai te honrar na terra. Eu já vi muitos milagres nessa área. O Ramagashanda Ramagai. Oh glória, eu sinto Deus aqui, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nos assistindo nesta noite. O olhar de Deus está aqui. Há um ser de branco aqui que nos assiste. Aleluia! Ei, glória! Charamandagava, sui, passar. Bendito seja Deus, porque, irmãos, o Senhor, Ele é conosco. O Senhor supre necessidade. Você é um filho de Deus. Os nossos irmãos são filhos de Deus. Jesus morreu por ele, morreu por mim. A alma daquele pobre necessitado tem o mesmo valor quanto a minha. Custou a dor do Filho de Deus. E eu não sou nada mais do que ninguém. E você também não é. Aleluia. Se Deus tirar o espírito de vida, a alma, fica só um corpo, que na pregação do pastor Aldo Galina, um corpo sem um espírito, sem a alma, ele vale só R$25. Não vale mais do que isso. E depois que Deus tira a alma e o espírito, nem a família, irmão, não quer ver mais aquele cadáver ali depois de 24 horas, nem a família. Por mais que ama. Por mais que ama. Família quer levar o quanto antes para o cemitério, por mais que ama. Por mais lindo que seja ele ou ela, por mais bonito, família quer levar para sepultar. Olha o valor terreno. Oh glória, aleluia. Mas vamos cuidar dos valores eternos que está aqui dentro de nós. Os valores que Paulo diz que Deus colocou nesses frágeis vasos de barro que perece, que apodrece. Deus colocou aqui dentro um tesouro celestial, um rico tesouro de Deus, a grandiosidade do seu Espírito, a salvação da nossa alma. Bendito seja Deus. O irmão estava contando lá em Garuva, tem ao lado da igreja uma funerária que é de um irmão. A esposa dele é professora, a irmã Marlene, e foi nossa secretária na igreja Garuva por 7 anos. De vez em quando ele convidava, disse: irmã Eliana, vem aqui ajudar eu a arrumar um corpo. A Eliana ia, disse: se for homem e se for acidente, coisa muito estourada, não me chama. Mas se for criança, mulher, adolescente, aí pode me chamar que eu venho ajudar. Então a Eliana sempre está lá ajudando ele. Mas recentemente acharam um corpo lá, o pastor que está lá agora estava me falando. E foi lá ver aquele corpo estava fervendo, borbulhando. Aí ele perguntou para o irmão Bernardinho, que é o dono da funerária: o que é isso, irmão Bernardinho? Aí ele disse: isso aqui é os micróbios, né? Os vermes, as bactérias que está dentro do corpo humano, que depois que a alma e o espírito saem, o corpo começa a entrar, aquele corpo mataram ali, devido ao negócio de droga,
E aquele corpo acharam no mato já uns 2, 3 dias, já estava em estado de putrefação. O corpo estava fervendo, como o negócio estava borbulhando, fervendo. Aí ele disse que aquilo ali é micróbio, é verme, é bactéria. Depois que Deus tira o espírito de vida, amor. Olha, o pastor Aldo Galeno falou que custa 25, eu acho que é muito caro ainda. Não vale nada. Não vale nada. Aleluia. O que vale, amor, é as nossas obras. Por isso que Apocalipse 14, 13, João ouviu a voz no céu. Bem-aventurados os mortos que desde já morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O que vai seguir é as obras. O que vai seguir eternamente é as obras. É o legado que nós deixarmos aqui nesta vida. É as obras. É o bem que a gente fez. É o trabalho perfeito que a gente fez para Deus, para os irmãos, para a igreja. Só isso, mais nada. Também diz aqui que pela fé, Enoque foi transladado ao céu para não ver a morte. Olha o privilégio que Deus deu a ele. Enoque foi transladado pela fé para não ver a morte. E aí o escritor, ele conclui dizendo, o versículo, que antes da sua transladação ao céu, Enoque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Começa com a fé. Ele foi, antes da morte, ele foi pela fé, antes da morte, ele foi transladado ao céu, para não ver a morte. E ele conclui, visto que antes da sua transladação, alcançou testemunho do que agradara a Deus. Homem de fé, irmãos. O que agradava a Deus na vida de Enoque? A fé. Ele era um homem de fé. Deus transportou para o céu, levou para ele, junto dele. Era amigo dele, de tanta fé que esse homem tinha. E Deus transladou. Ele, pela fé, ele servia a Deus, ele alcançou o testemunho, porque tinha um coração e uma alma pura, leve, temente, de adorador, um homem espontâneo para Deus. E Deus o transladara. Tanta coisa aqui que fala pela fé, né? E aí o Hebreus 9, para nós concluir, as horas passam, podia falar muito desse assunto. Hebreus 10 e o 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, o 23, porque fiel é o que prometeu. Mas ele está dizendo, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações lavados, já purificados no sangue de Jesus, lavado na água pela palavra, ou a palavra pela água, água pela palavra, consciência purificada, corpo lavado na água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Chegando a Deus, o mesmo escritor fala, chegando a Deus, com inteira certeza de fé, crendo que Deus existe, que Deus está vivo, e que Ele nos vê, nos contempla, e que Ele está conosco. Ele não é físico, mas Ele é espírito. Chegando a Ele com inteira certeza de fé, crendo de coração, tendo fé que Ele existe, que Ele move, que Ele fala, que Ele dá, que Ele mata, que Ele dá a vida, que Ele abre sepultura e que Ele fecha a sepultura, que Ele cura câncer, que Ele prolonga a vida, Ele dá dias de vida, Ele abençoa o ser humano, Ele repreende demônios, Ele prospera a sua vida, Ele te dá paz, crendo de todo o coração que Ele existe. E aí vem
a complementação do versículo, e que Ele é galardoador, olha, Ele galardoa aqueles que o buscam com uma inteira certeza de fé. É isso que Deus faz. Jesus disse para aquela mulher que insistiu tanto, aí ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus sabe o que disse? Primeiro ele disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ele diz assim ainda: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela humilde. Olha, mas hoje se o pastor dizer um negócio desse para um crente, já vai excomungar o pastor, sair blasfemando o pastor, murmurando. Aquela mulher humildemente, Jesus provou ela. Aí ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus viu ali que ela era uma mulher de persistência, de fé, de crença, não arredava o pé. Aí ele disse: mulher, vai, seja feito conforme tu queres e tu pedes, tu desejas. E num outro episódio, ela alcança também insistindo. E aí Jesus, depois ele diz o seguinte: olha, nem mesmo, ela é uma mulher estrangeira, não sei se é a mesma no outro texto. Ele disse assim: olha, eu nunca encontrei tanta fé, nem mesmo em Israel, no meio do meu povo. Ela era uma mulher estrangeira. Jesus ficou admirado, irmãos. O Filho de Deus ficou admirado da fé daquela mulher, dizendo que nem mesmo no meio dos filhos, no meio da igreja, no meio do seu povo Israel, ele encontrou tanta fé como ele encontrou naquela mulher. Olha, irmão, é coisa tremenda. Por isso, é impossível agradar a Deus sem fé. Tenha fé em Deus, irmãos. Os discípulos, um certo dia, eles oraram e disseram assim: Senhor, acrescenta a nossa fé. Tenha misericórdia de nós, Jesus, acrescenta a nossa fé. Eles viram coisas ali que eles não conseguiram fazer, e Jesus fez, e logo em seguida ele: Senhor, depois lá mais retirado, particular, Senhor, nos ajuda, acrescenta a nossa fé, ajuda nós a ter fé. Eles estavam duvidando. Então nós temos que crer sem duvidar. Deus é o mesmo e Ele fará obras grandes. O problema é que hoje tem muito plano de saúde, as empresas dão muitos planos de saúde, tem hospitais bons, tem recursos bons, tem tudo. Isso aqui, irmãos, em parte é bom, temos conforto, mas em parte é ruim, porque daí nós corremos atrás dos recursos, qualquer coisinha, corremos atrás dos recursos que nós temos e deixamos a fé um pouquinho de lado. Alguém diz: por que eles não operam mais milagre? Não opera, a razão é só essa. Não é que ele mudou, mas deixa de ter recurso. Deixa os recursos se esgotar para ver se o irmãozinho e a irmãzinha não vem todo culto para a igreja, se jogar aos pés de Jesus. Agarrar o anjo a noite inteira, noites orando e buscando, jejuando, consagrando, vindo à igreja, dizimando, ofertando, fazendo voto. Deixa a coisa apertar para ver se não muda as coisas. Muda. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Ficamos de pé, irmãos, são 9h10. Eu quero orar, transmitir a palavra que Deus me deu. Os irmãos, pode vir que sempre vai ter pão quente. Aleluia. Eu desejo orar. Se alguém deseja oração, pode vir à frente. Se não quiser vir à frente, pode ficar no banco, eu oro daqui mesmo. Vou te abençoar. Eu tenho fé, irmão, eu sou um homem de fé.
eu creio, eu tenho fé, eu creio na tua vitória, que as mãos do meu Senhor estão estendidas para você. A não ser que você estiver fora do caminho, fora do prumo, coração endurecido, rebelde, aleluia, incrédulo, duvidoso, sem fé. Mas se você estiver dentro dos requisitos e ditames desta palavra, irmão, não há o que o Senhor não faça. Ele faz tudo o que você precisa e faz mais um pouco. A sua palavra não falha. Aquele que em você começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o fim. É isso que diz a Bíblia. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, eu oro neste momento, Senhor, com toda a fé do meu coração, com a inteira certeza de fé, Senhor. Eu creio na existência do teu poder, que as tuas mãos não estão encolhidas, Senhor, mas estendidas. Senhor, aqui estão os irmãos e as irmãs, que na cruz do Calvário foi comprada com preço de sangue, do sacrifício teu, Jesus, ali na cruz. Esses aqui, Senhor, são filhos de Deus, são filhos teus, Senhor. Eles nasceram de novo da semente da palavra de Deus, foram de novo gerados pelo Espírito Santo da promessa. É o teu povo, Senhor. Estende as tuas mãos neste momento, dá vitória aos teus filhos e às tuas filhas, opera o milagre que os irmãos e as irmãs precisam, Senhor. Eu creio na vitória deste povo, meu Deus, porque é a tua herança, a tua igreja, Senhor Jesus, são teus filhos comprados por ti por bom preço. Eu creio que tu podes resolver estes problemas que os irmãos trazem diante do altar e apresenta a ti nesta noite, meu Deus. Dá vitória a cada irmão e a cada irmã, resolve seus problemas e dá paz a todos. É o que eu te peço, crendo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.